Capítulo 721 Confronto entre as Escrituras do Imperador do Céu. Tradução GP Revisão Azel Padrim Clã. Outro som metálico extremamente claro se espalhou pela arena. Espadas afiadas brilharam quando as duas figuras apressadamente tomaram uma dúzia de passos atrás. O chão duro onde seus pés pousaram também foi transformado em pó devido ao ki da espada que se infiltrou. Seus ataques foram extraordinariamente afiados e ferozes. Parecia que sua reputação como um mais forte membro da geração mais jovem da seita do Dao, e seu segundo lugar na lista de procurados das seitas não era de fato do nada. Ying Xiao firmou seu corpo. Seu rosto simples e nobre foi preenchido com uma expressão bastante sombria. Após a troca anterior, ela já sabia que Wang Yan não era inferior a ela. A batalha de hoje pode não ser fácil para ela, mas a fim de impedir que Wang Yan obtivesse a autoridade de comando dos discípulos da seita do Dao durante a grande competição das seitas, ela deve detê-lo não importa o que aconteça. A luz cintilou em seus olhos claros, e uma expressão determinada repentinamente atravessou seu rosto. Seu corpo se movia enquanto ela saltava no ar, enquanto suas mãos delicadas de repente formaram numerosos selos deslumbrantes na velocidade da luz. Zumbido. Após a mudança nos selos de mão de Ying Xiao, todos sentiram claramente que o poder Yuan circundante começou a ferver. Enquanto o poder Yuan ao redor fervia, uma luz brilhante se espalhou do corpo de Ying Xiao. Uma visão extremamente deslumbrante. Isto é, a grande irmã mais velha Xiao está prestes a usar as escrituras do Imperador do Céu. Numerosos discípulos assistiram à atividade em comum no céu. Logo depois, uma expressão chocada surgiu em seus rostos. Eles não esperavam que Ying Xiao usasse um trunfo como as escrituras do Imperador do Céu tão cedo. Ela não quer arrastar as coisas, hein? Lindong também sentirá as terríveis ondulações surgindo ao redor de Ying Xiao, e seus lábios se curvaram ligeiramente. Parecia que Ying Xiao também entendeu que Wang Yan era extremamente experiente. Se isso se arrastasse por um longo tempo, a outra parte definitivamente encontraria uma abertura. Nesse caso, era melhor agir decisivamente. Com a escritura do Imperador do Céu, pode ser possível mudar a situação. Flutuações vastas e majestosas varreram continuamente em todas as direções como enormes ondas com Ying Xiao no centro. O mundo inteiro parecia ter diminuído neste momento. Irmão sênior, Wang Yan, estou ciente de que você possui um forte ódio em seu coração. No entanto, quase não há nada que você possa fazer agora. Alguns ressentimentos não são tão fáceis de esquecer. No entanto, haverá um tempo para cobrar a dívida no futuro. Ying Xiao pairou no céu. Seus olhos estavam trancados em cima de Wang Yan, enquanto uma voz suave se transmitia lentamente para baixo. Devemos continuar a engolir o nosso orgulho, então. Uma expressão zombeteira apareceu no rosto indiferente de Wang Yan. Depois disso, ele se virou para olhar para um determinado ponto no palco alto. Depois disso, ele balançou a cabeça e solenemente disse: "Eu não sou mais capaz de suportar. Faça sua jogada. No entanto, se você continuar a ser tão suave, não mostrarei mais misericórdia." Durante a grande competição das seitas, aqueles bastardos do portão Yuan não lhe mostrarão misericórdia. Wang Yan levantou a cabeça enquanto um brilho frio se acumulava em seus olhos. Sua voz gelada fez com que muitos discípulos da seita do Dao sentissem um frio por todo o corpo. O desamparo passou pelos olhos de Ying Xiao quando ela viu quão resoluto Wang Yan era. Depois disso, ela gentilmente exalou enquanto suprimia as emoções agitadas em seu coração, e seus selos de mão que estavam mudando de repente pararam. Bang bang. Onda após onda do monstruoso poder Yuan reuniu-se descontroladamente atrás de Ying Xiao. No momento seguinte, as enormes ondas se agitaram e se transformaram em uma grande espada de luz de 1000 pés atrás dela. Quando a espada de luz apareceu, o espaço ao redor pareceu ficar distorcido. A maioria dos discípulos da seita do Dao ficou pálida neste momento. Eles podiam sentir a ondulação destrutiva emitida pela espada de luz. Se esta espada os atingisse, era provável que nem mesmo seus ossos fossem deixados.
Aquela espada de luz parecia possuir uma força aterrorizante que poderia cortar os céus. A escritura do Imperador do Céu é realmente poderosa. Os olhos de Lindong ficaram surpresos quando ele viu a enorme espada no céu. A forte onda que foi emitida de sua superfície fez com que ele se sentisse extremamente amedrontado. As 4 grandes escrituras misteriosas da seita do Dao realmente satisfizeram suas reputações. Escritura do Imperador do Céu. Corte da espada da grande nuvem do céu. Ying Xiao Xiao estendeu a mão na frente de inúmeros olhares. Depois disso, ela agarrou a enorme espada de luz. No momento seguinte, um grito claro e frio emergiu de repente de sua boca. Ao mesmo tempo, seu corpo apareceu acima da enorme espada. Depois disso, ela de repente balançou a mão. Swoosh! Quando a mão em forma de jade de Ying Xiao Xiao caiu, a ponta da enorme espada de luz no céu girou de repente. Depois disso, correu diretamente para Wang Yan de uma maneira explosiva. Xixi! Quando a espada de luz se precipitou para baixo, uma cicatriz gritante foi deixada para trás no céu vazio. Era como se o próprio espaço estivesse a ser fortemente despedaçado por esta espada. O chão abaixo desmoronou neste momento. A assustadora grande espada ainda tinha que aterrissar, mas a força incomparavelmente afiada já estava descendo, cortando o enorme palco em 2. A assustadora pressão do vento fez com que as roupas de Wang Yan fossem apertadas contra sua pele. No entanto, o homem continuou parado com a cabeça erguida, enquanto a enorme espada rapidamente aumentava em seus olhos. Escritura do Imperador do Céu. O rosto indiferente de Wang Yan pareceu se mover um pouco. Imediatamente, um murmúrio baixo foi emitido de sua boca. Você esqueceu que eu também sou um discípulo do Salão do Céu, Bang. Depois que a voz de Wang Yan soou, o selvagem e violento poder Yuan subitamente explodiu de dentro de seu corpo. O poder Yuan ao redor ferveu imediatamente neste momento. Finalmente, eles se transformaram em uma enorme espada de luz que não era inferior à de Ying Xiao Xiao. Entre os dois, a espada de luz de Ying Xiao Xiao inclinou-se para o verde escuro, enquanto um brilho negro ondulava na de Wang Yan, fazendo com que parecesse escuro e ameaçador. É realmente a escritura do Imperador do Céu também. Inúmeros olhares se voltaram para a enorme espada que se formara atrás de Wang Yan. Logo depois, uma série de exclamações soaram continuamente no topo da montanha. Lindong se concentrou enquanto observava essa cena. Wang Yan também era um discípulo do Salão do Céu. Por isso, não era inacreditável que ele também possuísse a escritura do Imperador do Céu. Corte da espada da grande nuvem do céu. Os olhares surpresos que encheram o lugar inteiro não fizeram a expressão de Wang Yan mudar o mínimo. Sua manga de repente acenou quando sua enorme espada de luz negra saiu diretamente. Ao mesmo tempo, ele moveu seu corpo e apareceu na grande espada. Depois disso, o homem e a espada se fundiram enquanto investiram violentamente contra a espada de luz que descia do céu na velocidade da luz. 2 luzes brilhantes passaram pelo céu como 2 meteoritos. Depois disso, elas colidiram com um estrondo alto sob os incontáveis olhares. Bang! Todo o lugar tremeu quando a colisão ocorreu enquanto fragmentos de espada assustadoramente afiadas se desfaziam. Dúzias de grandes partes circundantes foi toda quebrada em pó graças à espada brilhante. Alguns discípulos da seita do Dao em torno também recuaram apressadamente porque tinham medo de serem arrastados para a destruição. A luz negra e verde erodia-se freneticamente no céu. Era uma visão devastadora e parecia que o Armagedon estava chegando. Swoosh! Um brilho afiado de espada assobiou próximo à orelha de Ying Xiao Xiao, cortando um fio de seu cabelo preto. No entanto, seus olhos claros ainda estavam colados em Wang Yan. Imediatamente, ela cerrou os dentes de prata. Uma espada verde de 1 metro apareceu em um flash. Depois disso, carregou uma aura incomumente afiada enquanto perfurava em direção à garganta de Wang Yan. Wang Yan olhou para o ataque formidável de Ying Xiao Xiao. No entanto, surpreendentemente, ele não se esquivou quando sua mão se estendeu.
Descobriu-se que ele queria usar a mão nua para bloquear o ataque de espada de Ying Xiao Xiao, que poderia facilmente cortar um especialista do estágio Nirvana do 8º Yuan 2. A expressão de Ying Xiao Xiao mudou quando ela viu esta cena. Ela observou o ataque se aproximar de Wang Yan enquanto morde aos lábios. She. No momento em que o brilho da espada estava prestes a penetrar na palma de Wang Yan, um sorriso amargo apareceu no rosto de Ying Xiao Xiao, e a espada de repente diminuiu a velocidade. Rangidos. No momento em que a espada de Ying Xiao Xiao diminuiu, a palma de Wang Yan já a havia agarrado. O brilho da espada afiada instantaneamente fez com que a mão de Wang Yan fosse coberta com sangue fresco. No entanto, ele ignorou completamente. Tudo o que ele fez foi olhar para a jovem. Finalmente, ele balançou a cabeça ligeiramente e falou como uma voz rouca. Eu já lhe disse para não se segurar, atualmente eu não sou mais o mesmo irmão mais velho Wang Yan de antes. Xiao Xiao, não me culpe. Os olhos de Wang Yan escureceram lentamente. Sua outra mão saiu como um raio. Com uma força extremamente violenta, ele pressionou contra o ombro de Ying Xiao Xiao. Bang! A força selvagem e feroz era como um vulcão em erupção. A linda figura de Ying Xiao Xiao tremeu quando um som abafado saiu de sua garganta. Depois disso, seu corpo caiu para baixo e se espatifou no chão de uma maneira um tanto infeliz. O som baixo e profundo chocou diretamente em Guanyuan e fez com que seu rosto ficasse pálido. Swoosh! Assim que o corpo de Ying Xiao Xiao pousou, uma figura seguiu de perto como um fantasma. Antes que ela pudesse resistir, uma espada larga preta que estava cheia de uma aura fria e afiada já havia chegado na frente dela. Você perdeu. Wang Yan abaixou a cabeça. Seus olhos estavam indiferentes enquanto observava Ying Xiao Xiao, cujo rosto bonito estava um pouco pálido enquanto ele dizia lentamente. O lugar todo estava completamente silencioso. Ying Guanyuan, que assistia à cena, cambaleou um pouco. Seu rosto bonito também era tão pálido quanto um lençol. O cenário que lhe causara mais desconforto havia finalmente aparecido. O resultado pode ser anunciado. Wang Yan levantou a cabeça e olhou para o diácono, quando ele disse de uma maneira indiferente. O diácono ficou surpreso por um momento quando ouviu isso. Imediatamente, ele olhou para Ying Xuanzi, que estava sentado em uma plataforma alta. A expressão do homem permaneceu tão imóvel quanto a água. No entanto, apenas Shenzhen e os outros sentados ao lado dele puderam ver que algumas pequenas rachaduras haviam aparecido no braço da poltrona, onde a mão dele estava colocada. Ying Xuanzi finalmente assentiu lentamente sob os olhos do diácono que assistia. Wang Yan vence este jogo. Ao ver isso, o diácono suspirou em seu coração. Finalmente, ele anunciou em voz alta. A voz se espalhou, mas todo o topo da montanha estava completamente silencioso. No entanto, Wang Yan ignorou. Ele guardou sua espada antes de se virar e sair. Uma voz indiferente soou quando ele se virou. Eu voltarei quando a grande competição das seitas começar. Ying Xiao Xiao observou as costas de Wang Yan. Nesse momento, os olhos da grande irmã mais velha do Salão do Céu, que nunca mostrara sinais de fraqueza na frente dos outros, de repente ficaram vermelhos. Grande irmã. Ying Guanyuan pousou rapidamente ao lado de Ying Xiao Xiao. Ela olhou para os olhos vermelhos e caiu em pânico. Parecia que lágrimas estavam prestes a rolar por seus enormes olhos também. A atmosfera da montanha inteira caiu em um estranho silêncio. Todo mundo viu Wang Yan saindo como uma espada larga preta nas costas. Expressões complicadas encheram seus rostos. Suspiro. Quão problemático. Lin Dong suspirou quando viu a atmosfera deprimente que enchia o topo da montanha. Ele apertou a testa, parecendo hesitar por um momento. Finalmente, ele andou devagar para a frente. Swoosh! No momento em que Lin Dong avançou, inúmeros olhares acompanharam o seu movimento. Até mesmo Ying Xiao Xiao e Ying Guanyuan se voltaram para ele com expressões perdidas. O jovem magro abriu as mãos de uma maneira um tanto impotente, sob o olhar de muitos olhares intrigados. Depois disso, sua voz ecoou pelo céu. Irmão Sênior Wang Yan, o encontro dos salões não terminou. Talvez seja um pouco cedo demais para sair.